Ontem circulou uma foto na internet e eu quero comentar essa foto porque ela vai nos ajudar a compreender muitas coisas relacionadas a esse momento no Brasil com o bolsonarismo e com a extrema-direita. A foto foi a seguinte, ela foi divulgada pela Vanessa Lippelt, que é uma jornalista e editora do portal Congresso em Foco, e a foto é essa aqui, com o Alexandre Garcia fantasiado de milico, fantasiado de militar. Vejam bem essa foto, vejam bem essa foto e digam se ela não passou dos limites do ridículo, né? Mas antes de falarmos dessa foto aqui e explicarmos o que tem a ver, né, com esse cenário, já curta esse vídeo, deixe aqui embaixo no comentário um bom dia, um bom sábado, como é que você está por aí, e também se inscreva no canal e ative o sininho para ajudar a impulsionar os vídeos e receber as notificações quando surgir vídeo novo no canal também. Então faça isso porque é muito importante. Então, o que tem essa foto, né? Eu vou ler para vocês aqui o comentário da Vanessa Lippelt. Alexandre Garcia, agora há pouco, no restaurante Quinzinhos Bar e Restaurante no Rádio Center em Brasília. Sei nem o que dizer dessa farda, gente. O áudio da Juliana Morrone nunca fez tanto sentido pra mim. E daí você tem aqui o Alexandre Garcia, né? Jornalista, já sabe, o senhor já de idade, fantasiado de soldado. Tem até uma medalha no peito ali. Que medalha é essa, gente? Tem medalha, tem condecorações ali, tem, sei lá, o que é aquilo ali, as divisas, não sei o que é isso. Mas não está de coturno. Ele está de farda, mas não está de coturno. Ele não está pronto para a guerra. E aí, eu queria saber o que era esse áudio, né, que a Vanessa mencionou, porque eu não tinha ouvido esse áudio. Então eu vou pôr para vocês aqui o áudio da Juliana Morrone falando sobre Alexandre Garcia. Vamos ouvir porque isso aqui vai nos ajudar também a analisar alguns aspectos relacionados ao Alexandre Garcia e o papel que ele desempenha como comunicador oficial do bolsonarismo. Vamos ouvir aqui a jornalista Juliana Morrone conversando com o Gerson Camarote, ambos jornalistas da Rede Globo. Ouçam. Você viu ontem o Alexandre Garcia? Ele é ridículo. No dia que o Bolsonaro falou em caçar a concessão da Globo, ameaçou, ele endossou, achou que era lindo, que tinha que caçar a concessão da Globo. Tá? Botou no Twitter isso. Caramba, não vi. Ontem ele escreveu assim, quer ver? Escreveu no Twitter. Cadê aqui? Caramba. Ele escreveu assim: com Regina Duarte, a CNN, que poderia ser a alternativa, mostrou que é apenas uma igual do mesmo. O cara trabalhou aqui durante tanto Que tempo. é isso? A montoeira de dinheiro que esse homem recebeu dessa Globo, microfone dourado, festinha, foi diretor daqui a vida inteira. E aí sai cagando regra. Ele que fez isso aqui. Ele era diretor. Anos. Oi, tô ouvindo bem. Nossa, eu sou revoltada, sabia? Ah, não, é chato mesmo. Muito chato. Eu fico pensando assim, se não tá gagá, entendeu? Só pode ser. Tipo Regina Duarte, né? É, mas eu acho que ela nem sabe o que é. Ele fica assim, faturar agora. Porque ele tá ganhando seguidores, esses radicais que assistem. Ele quer com o seguidor? O tipo que ele tá ganhando dinheiro com isso. Mas ele sempre foi péssimo desse negócio de dinheiro, sabia? Não, mas... Essas coisinhas que eu faço aí, ele pede muito pouco. A gente ia fazer coisa junto, eu ficava besta com tão pouco que ele pedia. Topava qualquer coisa pra fazer... mestre cerimônia de vidraçaria. Não sei se ele melhorou, mas 5 mil. Tem que... E o fato foi que a CNN não o chamou. Não chamou. Que ele achava que ia rolar e tal. 5 mil. Mas não pode cuspir no prato que comeu. Não Ainda pode. mais se você comeu durante É mais uma muito tempo. pessoa dessa que praticamente cozinhou. Nesse áudio da Morrone, você tem aqui a conversa, né, entre ela e o colega de trabalho, e a Juliana Morrone joga a noção de que talvez o Alexandre Garcia esteja gagá, esteja ficando idoso e já não esteja bem nas faculdades mentais dele aí apropriadas, que já não consegue analisar bem a realidade. O Camarote já joga uma outra ideia e ele acha que o Alexandre Garcia está deslumbrado e ele quer seguidores, quer dinheiro. Eu tendo a concordar mais com o Camarote nessa questão, porque a gente tem visto, né, várias figuras
inclusive respeitados da imprensa brasileira, né? Como o próprio Alexandre Garcia, como diz a Morrone, que foi um jornalista muito respeitado no Brasil durante muito tempo, durante décadas, né? Embora ele tivesse tido a passagem dele lá pela ditadura militar, foi porta-voz do governo Figueiredo, ele foi para a Globo e ficou décadas na Globo e era um jornalista respeitado. Então, figuras como ele, como a Leda Nagli, como outros jornalistas, né, que tiveram uma trajetória brilhante, ou respeitável pelo menos, e que depois embarcam no bolsonarismo e passam a ser figuras simplesmente, sabe, questionáveis. Ou, por exemplo, Augusto Nunes, um jornalista que moderava o Roda Viva. Então, assim, o que aconteceu com essas pessoas? Eu tendo a reforçar a posição do camarote, porque eu acho que tem alguns aspectos envolvidos que não é apenas dinheiro. Tem a ver com dinheiro, mas não é apenas isso. Tem a ver, talvez, com a sensação de pertencimento a um grupo. E aí o que a gente observou foram muitas pessoas mesmo, que tinham esses preconceitos, que eram reacionárias, ou que eram conservadoras, entre aspas, né, mas que eram reacionárias, muitas pessoas que eram apologistas da ditadura, e que durante muito tempo tiveram que ficar quietas, tiveram que ficar, sabe, escondidas, não podia falar, não podia ser racista, não podia ser homofóbico, não podia ser preconceituoso abertamente, porque era condenável. Então essas pessoas tiveram que guardar esses preconceitos para ela. Quando vem alguém como Bolsonaro, ele vem falando um monte de absurdos, e muita gente dizia, eu me recordo disso claramente, você deve se recordar também, muita gente dizia que ia votar nele porque ele falava verdades, que ele era contra a ditadura do politicamente correto, que ele não tinha medo de falar as asneiras dele. Então, eu vejo que esse tipo de momento no Brasil, esse tipo de movimento, né, da extrema-direita, ela abriu os comportes para uma série de comportamentos que eram condenáveis antes e que passaram a ser aceitos no debate público. Ele vai e torna aceitável ser reacionário, ser militarista, ser apologista da ditadura, de tortura, de torturadores, de ditadores, do Pinochet, do Stroessner, ou seja, acaba sendo aceitável poder expressar publicamente isso. Então muita gente encontra nessa situação, encontra nessa abertura que se dá no debate público para poder apoiar o Bolsonaro nesse sentido, né? Ele está enfrentando a lacração, ele está enfrentando a agenda globalista comunista, ele está enfrentando os progressistas, e aí colam no Bolsonaro. E por outro lado, além desse senso de pertencimento, também há a fama, também há o dinheiro envolvido nisso, né? Porque muitos influenciadores bolsonaristas estão fazendo rios de dinheiro, porque há uma rede de comunicação bolsonarista que foi criada já em 2018, mas que se mantém, se fortalece ao longo da presidência. Há uma rede, e eu não tenho dúvida disso, há uma rede em grupos de WhatsApp, de Telegram, que impulsiona esses canais. Eu mencionei aqui, inclusive, uma vez, o comportamento não orgânico do canal no YouTube do Lacombe. Ou, por exemplo, outros canais, como Te Atualizei, que tem 1 milhão de inscritos e ela tem 1 milhão de visualizações por vídeo. Isso não é normal, isso não é orgânico, isso não corresponde a um movimento normal nas redes. Então, certamente, o que acontece é, esses influenciadores bolsonaristas publicam os vídeos, esses vídeos são impulsionados em redes bolsonaristas e esse conteúdo vem para a superfície e tem muita visualização e muito dinheiro é feito. Porque basta pensar que essa pessoa tem 1 milhão de visualizações por vídeo e lança 20 vídeos por mês, ela tem 20 milhões de visualizações e isso é muito dinheiro mesmo, gente, vocês não têm ideia, é muito dinheiro mesmo. Então, por um lado, tem grana rolando, tem grana envolvida nisso, e aqui nem sequer é dinheiro direto do governo Bolsonaro. A questão é essa, ele não precisa pagar esses influenciadores, ele não precisa pegar, sabe, e tirar dinheiro do governo, sabe, de verbas, de publicidade do governo para pagar esses influenciadores. Basta impulsionar esses vídeos, porque daí o YouTube paga para essas pessoas, né? O YouTube, as outras redes pagam para essas pessoas. Então, tem a ver com isso e tem a ver também com a visibilidade, com a fama. E aqui a gente pensa, por exemplo, né, Alexandre Garcia. Alexandre Garcia é alguém que tem uma trajetória, sabe, estelar na televisão, no jornalismo. Décadas como figura importante no jornalismo da Globo, como diz a Morrone aqui, ele não foi apenas um jornalista da Globo, ele foi alguém que ajudou a criar o jornalismo da Globo. Então, alguém que tem uma trajetória enorme, e agora ele está com 81 anos, se não me engano. E ele estaria na fase já que seria o ocaso de um jornalista, de um profissional, né? Muitos colegas dele já estão aposentados nessa idade. E daí seria um momento de esquecimento, um momento de recolhimento. E aí, nessa idade, quando pouca gente dá oportunidade para artistas ou influenciadores, comunicadores idosos, ele encontra um modo de continuar relevante. E aí entra uma outra questão, porque ele é usado como um símbolo pelos bolsonaristas, né? Olha só, até o Alexandre Garcia nos apoia. Então, assim, ele é usado como uma medalha, como a medalha que está no peito ali, ele é usado como um símbolo de quão relevante, entre aspas, seria o bolsonarismo. E para ele, né, talvez para alimentar o próprio ego, talvez até para reconfortar seu próprio senso individual, deve ser um momento de glória para ele. Porque aqui a gente pensa numa transição também de comunicação, né? Ao longo de décadas,
Na televisão ou no rádio você tinha aquilo que chamava de a massa silenciosa. Então, assim, o comunicador ia lá, dizia, publicava reportagem, ia para a televisão e ele não tinha feedback daquilo que ele dizia, né? Talvez na rua alguma pessoa ou outra quisesse falar com ele, mas não havia uma resposta da audiência, não havia uma resposta de quem assistia a novela da Globo, tirando o Ibope, né? Mas não havia resposta. E hoje em dia há resposta. Então, assim, aquilo que o Alexandre Garcia diz, ele vai para as redes sociais e há milhares de pessoas batendo palma e curtindo. E aí entra uma relação que é de dependência quase, né? Para quem trabalha na rede social, para quem é comunicador, influenciador, a gente percebe isso, porque eu também sinto isso, de certo modo. É como se fossem pequenas doses de satisfação, né? Você publica uma foto, ou um vídeo, ou um texto, e as pessoas começam a comentar e começam a curtir, vai dando uma sensação de satisfação. Olha só, de fato minha ideia é relevante, de fato aquilo que eu digo é importante. Então isso pode levar a uma distorção também do próprio senso de importância. As pessoas acham que são muito mais importantes do que elas realmente são. As pessoas acham que são muito mais relevantes do que elas realmente são, porque tem uma cambada, uma galera curtindo aquilo que você diz. E isso pode ser muito perigoso, acho que para duas faixas etárias, né? Porque assim, eu vejo que quando você é muito jovem e tem um sucesso muito súbito, isso pode subir a cabeça e te dar uma sensação de que você é o dono do mundo e que nada pode te derrubar. Então é muito perigoso quando você é jovem. E eu acho que agora, no caso do Alexandre Garcia, quando você é idoso também, quando você é idoso e começa a ter esse tipo de fãs, né? Essa repercussão, esse tipo de feedback positivo das pessoas, pode ser também que isso distorça um pouco e mexa uma chavinha ali e acha que você é muito maior do que você realmente é. De certo modo, eu agradeço que eu tenha sido reconhecido depois de muito fracasso. Então, assim, foram muitas décadas tentando até conseguir obter algum tipo de reconhecimento. Porque eu acho que se eu fosse muito novo e tivesse sido reconhecido, isso talvez distorcesse um pouco a percepção individual daquilo que eu faço, daquilo que eu escrevo, daquilo que eu produzo. Hoje eu sei que, por exemplo, se amanhã eu parar de fazer conteúdo aqui no YouTube, se eu parar de produzir, se eu parar de escrever, se eu parar de fazer minhas coisas, amanhã, se eu fizer isso, em um mês, ninguém vai lembrar que eu existi mais. Nem sequer é porque eu acho que aquilo que eu faço não tem valor, mas é porque há tanta opção, é uma infinidade de possibilidades de comunicadores, de escritores, de influenciadores, que ninguém faz falta. Ninguém faz falta. Esse é o fato. Ninguém faz falta. Ninguém é insubstituível. A gente quer pensar que a gente é insubstituível, que, vai deixar um legado duradouro, que as pessoas vão se lembrar, que vão te aplaudir por muito tempo, que daqui a 100 anos vão lembrar que você existiu, mas o fato é que todo mundo é substituível. A gente vai passar e depois ninguém vai lembrar. Então, esse senso de realidade ajuda muito a você ter o pé no chão e não achar que você é a última bolacha do pacote. Mas repito aqui, eu acho que no caso do Alexandre Garcia tem a ver com o deslumbramento e com a aceitação no discurso público agora de certas falas que seriam problemáticas. E isso não vale apenas para o Alexandre Garcia, isso vale para Augusto Nunes também, isso vale para Regina Duarte, que foi mencionada pela Morrone. Então, assim, são pessoas que eram de uma outra era, de uma outra época e talvez estivessem ali assistindo o ocaso, né, o fim da carreira, ou talvez uma perda de relevância, e de repente o bolsonarismo vem e injeta, né, um gás nessas pessoas e cria essa legião de seguidores. E aí entra um outro aspecto, né, porque assim, muita gente acha que com a queda do Bolsonaro, caso ele não se reeleja, isso vai acabar. E isso não vai acabar. Esses comunicadores, esses influenciadores vão continuar impactando no seu submundo, nos seus grupos, nos seus canais de comunicação que eles possuem, como a Jovem Pan, por exemplo, vão continuar impactando o discurso público e vão continuar alimentando essa base que vai continuar impactando em futuras eleições. A gente fala aqui de um percentual considerável, 20 e poucos por cento, 30% de pessoas que deixaram as catacumbas, que deixaram o armário e agora são abertamente preconceituosas, abertamente reacionárias, abertamente a favor de ditadura, de tortura. Então, é complicado o negócio. O cenário é complicado e se conseguirmos sanear um pouco esse debate, isso vai levar muito tempo. Isso vai levar muito tempo, talvez uma década. A reconstrução do Brasil, se for possível ser feita, né, se for nesse sentido, de maneira consistente ao longo dos próximos anos, a reconstrução do Brasil e da saúde do debate público no Brasil vai levar muito tempo. Isso vai depender também da mecânica das redes sociais, o modo como as coisas acontecem, né? Se as redes sociais vão começar a criar mecanismos para controlar o ódio, para controlar o discurso de ódio, controlar interações tóxicas, ou se isso vai continuar como está, porque daí também se continuar como está, é difícil imaginar uma saída positiva para os próximos anos. Porque esse tipo de sucesso do Augusto Nunes, do Alexandre Garcia e de outros comunicadores bolsonaristas depende principalmente, se não exclusivamente, das redes sociais. É onde eles têm visibilidade e é aquilo que alimenta essas bases bolsonaristas. O bolsonarismo não existe sem as redes sociais. Se por acaso também acabasse a rede social amanhã, isso quebraria completamente as pernas
do bolsonarismo. Então a ascensão da extrema-direita está bastante vinculada a essa nova comunicação que permite uma interação muito mais imediata e muito mais abrangente também, né? Então, como eu falei, durante décadas havia uma massa silenciosa que consumia aquilo ali, né? Havia os formadores de opinião e as pessoas consumiam a opinião, e hoje em dia há uma troca que é muito mais dinâmica e, de certo modo, nos ajuda a ter uma falsa impressão do que as pessoas realmente pensam, porque vozes extremistas, vozes, sabe, que defendem pautas totalmente fora da casinha, elas tendem a se destacar muito mais do que as pessoas que são moderadas, que as pessoas que, sabe, têm uma visão um pouco mais ponderada sobre o mundo. Mas eu quero saber o que vocês pensam aí sobre essa foto, né, que foi veiculada ontem, que rodou ontem na internet, né, do Alexandre Garcia de farda, e aqui, como eu digo, é claro, né, a gente está falando de um alinhamento a um governo militarista, a gente falado muito sobre as Forças Armadas e o papel que elas desempenham no governo Bolsonaro e o modo como elas estão atemorizando agora a democracia, em vez de proteger a democracia, elas estão agora tensionando a democracia, então há um receio de que possa haver um golpe de Estado. E aí, jornalista fardado, que coisa é essa, né? O que você acha sobre essa foto? Se você concorda com a Morrone que o Garcia está gagá mesmo, chegou à idade, ou se você concorda com o Camarote, que tem outras razões por trás disso, que tem a ver, como eu penso também, com fama, com dinheiro, com visibilidade, com respeito, com prestígio nesses grupos bolsonaristas. Porque isso pode ser deslumbrante para as pessoas, né? Você ter um monte de gente batendo palmo para você, dizendo que você é o melhor. Isso pode subir a cabeça até mesmo de alguém como Alexandre Garcia, que tem uma longa trajetória diante das câmeras. O que você pensa disso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! E aí, turma do canal do Henry Bugalho, eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para vocês. Eu preparei uma aula para o dia 12 de maio, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, aula que eu vou dar ao vivo, para vocês poderem fazer perguntas e interagirem comigo e para você se inscrever nessa aula, onde vocês vão aprender todo o básico do mercado de ações. É só vocês clicarem no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. É gratuito, é todo o básico que você precisa saber, nunca mais cair em armadilha nenhuma. Então vai lá agora, clica aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreva gratuitamente. Um abraço e até lá!